Nesse primeiro módulo do nosso curso, estudaremos os conceitos, os aspectos e as atividades de auditoria interna governamental. Para isso, vamos adentrar em alguns normativos, algumas legislações, a Constituição Federal, né? E dentro também a gente vai perpassar por dentro da Instrução Normativa número 03 de 2017, que diz respeito às atividades de auditoria interna. O que diz respeito à auditoria, ela pode ser dividida em dois tipos, né? A auditoria externa e a auditoria interna. Na auditoria externa, né, conceituação dada pelo Manual de Auditoria Operacional e Normas de Fiscalização do Tribunal de Contas da União, é o processo independente de exame e avaliação de gestão de recursos públicos, realizado por uma instituição externa à entidade auditada, com o objetivo de verificar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos de gestão, bem como apoiar o controle parlamentar e a sociedade. Aqui, o grande ponto diferencial da auditoria externa para a interna é da onde parte essa auditoria, né? Aqui a gente vê que a auditoria, no caso da externa, né, ela vem de uma instituição externa. Nossa Constituição estabelece que cabe ao Tribunal de Contas da União, como órgão auxiliar ao Congresso Nacional, analisar, né, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, os atos da gestão, ou seja, os atos dos demais poderes. Já a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da organização, auxiliando-a a atingir seus objetivos por meio de uma abordagem sistemática, disciplinada, para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos. Essa definição aqui ela vem diretamente da Instrução Normativa número 03, né, 2017, da CGU, que é o referencial teórico de auditoria interna governamental dentro do Poder Executivo. Então, a diferença aqui que a gente vê é da onde parte também, porque a auditoria interna, ela é como a própria nomenclatura diz, né, ela parte internamente dentro desse Poder Executivo, assim como pode ter também as auditorias internas setoriais. Por exemplo, a Universidade Federal do Amapá, ela possui a sua auditoria interna própria, né, dentro de uma linha de auditoria que a gente chama de terceira linha de defesa. Portanto, a diferença básica é essa. A nossa Constituição Federal vem trazer as competências da auditoria interna e da auditoria externa, e onde a gente pode destacar o artigo 74 e o artigo 71. O artigo 74 disciplina sobre a auditoria interna, e ele dispõe que, como responsabilidade da auditoria interna, é avaliar o cumprimento das metas do PPA. Aqui temos que destacar que é o PPA, né, dentro da lei orçamentária, ou seja, aquele planejamento a longo prazo, de 4 anos, e a execução de programas do governo e dos orçamentos da União. E os orçamentos, no caso, seria a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Também, como competências, temos como comprovar a legalidade e avaliar o resultado quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Também exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Aqui, no caso, como a gente está falando de Constituição Federal, o foco é a União, né? Mas a cargo, por exemplo, das controladorias estaduais seria dos estados. E apoiar o controle. Apoiar esse controle seria o controle externo, tá? O papel da auditoria interna é apoiar também o controle externo nas suas atividades, dentro das suas atividades típicas, né? Quanto à auditoria externa, o artigo 71 da Constituição Federal vem trazer as competências como apreciar as contas do presidente da República. Aqui
importante destacar, apreciar diferente de julgar, tá? O julgamento cabe ao Congresso Nacional. Julgar as contas de administradores públicos, aqui sim é o caso em que cabe ao Tribunal de Contas da União julgar, no caso dos administradores públicos, então há essa diferença, tá? Realizar auditorias e inspeções, que são a sua atividade típica. Fiscalizar a aplicação de recursos federais, também uma atividade típica, né? E aplicar sanções e determinar correções, já como consequência dessas outras atividades. No que diz respeito à legislação aplicada à auditoria interna no âmbito do Poder Executivo Federal, temos os principais leis e decretos e instruções normativas. A primeira lei que a gente pode destacar é a Lei 10.180 de 2011, que é a norma central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e cria formalmente o Sistema de Controle Interno. E também define as competências dos órgãos centrais, como, por exemplo, a CGU. Já o Decreto 11.330 de 2023 regulamenta as competências da CGU. E o Decreto 3591 regulamenta o Sistema de Controle Interno e define competências da auditoria interna, no caso das auditorias singulares, que, por exemplo, a auditoria da universidade, que são auditorias da administração indireta, assim como também define competência para a CGU. Já dos normativos específicos da CGU, podemos destacar dois. A Instrução Normativa 03 de 2017, que é o referencial técnico das atividades de auditoria interna governamental. Esse referencial técnico traz os princípios, os requisitos éticos. Já a Instrução Normativa número 8 de 2018, que é o Manual de Orientações Técnicas, e já vem falar sobre como funciona o planejamento, a execução das auditorias, o monitoramento de uma forma mais específica, de uma forma mais completa. No que diz respeito à auditoria interna, é importante a gente ver as principais competências da CGU. E elas estão disciplinadas no decreto número 11.330 de 2023. Bom, as principais competências estão destacadas aqui, né? A primeira seria a defesa do patrimônio público, como atividade típica, né? Tem o controle interno e a auditoria governamental, também são atividades típicas, logicamente, da auditoria interna. A fiscalização e avaliação de políticas públicas e programas de governo. Essa fiscalização e avaliação ocorre tanto antes, durante e depois de cada política pública, de programa de governo, acontecendo também concomitantemente. Também a integridade pública e privada, no que diz respeito à sua relação, né, com tanto entes privados e entes públicos. Essa competência é muito importante, que é a correição e responsabilização de agentes públicos e de entes privados. A Controladoria Geral da União é responsável pelo sistema correcional, ou seja, pelas corregedorias, é como órgão central de corregedoria do Poder Executivo. Então, a competência que ela tem em relação, por exemplo, com as auditorias internas, por exemplo, dentro da Universidade Federal, ela também tem essa competência de estabelecer, de dar orientação técnica para as corregedorias. A prevenção e combate à fraude e à corrupção, obviamente como uma atividade típica, né, da auditoria. E é outro ponto importante também aqui é que a CGU também é responsável pela orientação técnica e normativa das ouvidorias, assim como das corregedorias, também é da ouvidoria. O incremento à transparência dos dados abertos e do acesso à informação. Já partimos aqui da ideia do controle social, então tudo que diz respeito à transparência, ela
trabalha como incremento também desses dados abertos. A promoção da ética e da prevenção ao nepotismo e do conflito de interesses, como atividade típica, né, de controle. O suporte à gestão de riscos. A auditoria ela trabalha com sua auditoria baseada em riscos, então tem uma avaliação de riscos de cada atividade para chegar naquelas atividades que são mais importantes para serem auditadas. Então ela oferece também esse suporte na gestão de riscos. E a articulação com organismos internacionais e com órgãos e entidades nacionais ou estrangeiros nos temas que lhes são afetos, também como atividade típica. Já referente à competência das audins, que são aquelas auditorias vinculadas à administração indireta do Poder Executivo, ou seja, aquelas fundações e autarquias, a composição das suas competências estão no Decreto 3591, como já informamos lá anteriormente. E a sua competência é realizar, obviamente, auditorias, elaborar o PAINT, que é o Plano Anual de Auditoria, que é elaborado anualmente, elaborar o relatório anual das atividades de auditoria, ou seja, tudo aquilo que foi feito no PAINT, com o planejamento do PAINT durante a execução, produzindo um relatório uma vez por ano dessas atividades de auditoria. Acompanhar as recomendações da CGU e do TCU, justamente como aquela atividade de apoio ao controle interno, né, e ao controle externo. Ele presta esse acompanhamento, tá? E também emite recomendações. As auditorias internas também emitem recomendações e acompanham as recomendações da CGU e do TCU. E assessorar a alta administração, né, que é uma das atividades principais aí, que o trabalho da auditoria é justamente agregar valor às instituições e assessorar a alta administração nas tomadas de decisão. E é importante aqui dentro da Audin, importante destacar também que a Audin vincula-se ao Conselho de Administração ou órgão de atribuições equivalentes, né? No caso, por exemplo, da Universidade Federal do Amapá, é vinculado ao Conselho Diretor, que são órgãos colegiados, né? E na ausência de um órgão colegiado seria a alta administração, seria a autoridade máxima da gestão. Passado esse primeiro contato com os normativos que disciplinam e conceituam a auditoria interna, no próximo vídeo a gente vai ver os aspectos da auditoria interna governamental, né, que pode ser entendido também como esses princípios, né, essas diretrizes da auditoria, no caso da auditoria governamental, que estão disciplinadas também na Instrução Normativa número 3 de 2017 da CGU, que é a Orientação Técnica.